Triste demais essa situação, né, dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul com relação às enchentes e às cenas que a gente assiste, né, e, infelizmente convive, né, tem que conviver, é claro, com relação a esse sofrimento todo que o povo gaúcho está passando aí com as enchentes, né, com todas as dificuldades, com todos os problemas que já não bastam, né, que a gente já tem no dia a dia e ainda é contemplado numa situação lamentável como essa que está acontecendo. Né? Realmente muito triste isso tudo. Muita gente discutindo aí a paralisação ou não do campeonato. Existem os prós e os contras disso, né? Só que eu acho que talvez ações mais efetivas e representativas pudessem ter um significado maior diante dessa ocorrência, dessa tragédia, né? Então, por exemplo, a Nike, né, que distribui milhões aí, mais milhões para todo mundo envolvido aí no futebol, poderia, ela que é a patrocinadora oficial da seleção brasileira, poderia dar uma contribuição considerável, né? Se não em dinheiro, em colchões, em vestuário, em produtos de higiene. A própria CBF, né, que vive envolvida numa sujeira danada de corrupção, enfim, de uma série de coisas ilegais, poderia também, né, aproveitar esse momento para tentar melhorar um pouco a sua imagem diante do torcedor de futebol e a sociedade em si, né? Essa que consome o futebol, que deixam esses caras milionários. Os clubes de futebol poderiam aproveitar e falam bastante, conversam bastante, né? São cheios de discurso, mas a prática, o problema é a prática, né? Quando, infelizmente, descobriram que basta você falar e não precisa fazer que está tudo bem, aí virou isso que virou. Né? Eu queria ver efetivamente os clubes arrecadando mantimentos, arrecadando alimentos, arrecadando roupas, né? Entregando parte aí de um percentual das suas receitas para a conversão do atendimento, né, das demandas terríveis que passa o povo gaúcho. A gente gostaria muito de ver prática, né? A gente gostaria, os próprios jogadores, né, milionários aí, com dinheiro enfiando pelo rabo aí, porque não tem mais onde colocar, poderiam, de alguma maneira, entregar aí uma parte dessa grana para poder ajudar esse tão sofrido povo nesse momento tão terrível que tem. Mas é muito blá, 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 na verdade, né? É muito blá, 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 é muito discurso vazio, e a prática a gente sabe qual é. A prática é o pessoal que está lá sofrendo isso, mas que está lá ajudando, que está lá trabalhando noite e dia, que está lá tentando salvar gente, que está lá tentando salvar animal, né? Que está tentando retomar suas vidas diante dessa desgraça toda que a gente vive. Infelizmente, o futebol, tão favorecido pelo povo, né? Tão consumido pelo povo, não retribui. Eu tenho certeza que o futebol gostaria de retribuir, mas tem empecilhos no meio desse caminho, como os que eu citei há pouco, que fazem, infelizmente, a coisa ficar muito mais difícil. Muito lamentável tudo isso que a gente está assistindo, e eu gostaria de ver efetivamente o futebol participando de uma maneira muito mais efetiva no apoio e na ajuda nessa tragédia gaúcha. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Vamos indo, né? Vamos indo, tentando aí, entre pedras e pauladas, a gente vai tentando caminhar aí, tentando enxergar o futebol, tentando ver o futebol. Aproveitar hoje e mandar um grande abraço para o meu irmão Tiago Benedetti, família tricolor da Vila Ema, aniversário do Tiaguinho, cara, que figura humana sensacional. Eu que sou padrinho da família tricolor da Vila Ema e não abro mão disso, né? Eu não ganho uma pizza por causa disso, mas continuo sendo padrinho, né? Lógico. Tenho uma satisfação imensa de convívio. É aquilo, né? São Paulo Futebol Clube maravilhoso, a instituição maravilhosa, que a gente tem tanta felicidade em ser adepto, né? Nos dá, além de alegrias, além de histórias, além de tantas coisas legais, amigos e parceiros, como o Tiago Benedetti, vida longa, viu? Queria mandar também um abraço especial para a Glenda, torcedora do Internacional, que acompanha o canal aqui, que mora lá no Rio Grande do Sul, né? E que eu espero que esteja tudo bem com ela, com, né, os seus amigos e familiares, enfim, nesse momento tão difícil e tão complicado.
Pois bem, senhores, a gente vai tentando equilibrar, né? Eu acho que o grande sentido aí das coisas está no equilíbrio. Hoje tem uma partida pela Libertadores, uma partida, nos bons tempos a gente ia falar dificílima pela Libertadores, porque parece que tem alguma coisa que são termos que se juntam, são termos que não trabalham separados, né? Dificílimas pela Libertadores. Mas como é que eu vou falar dificílimo se a gente vai enfrentar o Cobresal, que é o 14º no Chilenão? 2 vitórias em 11 partidas. Se não ganhar hoje, se mata, né? Claro que vai ganhar, aproveitar a boa fase. Ah, Rony, mas é difícil, o futebol está muito igual. Se está muito igual, que tal pagar para os caras do Palestino, por exemplo, do Chile, o mesmo salário que os jogadores do Flamengo ganham? Que tal pagar? Né? Se está tão igual assim o futebol. Eu acho interessante esses discursos, essas papagaiadas que a gente escuta, essas papagaices que a gente escuta, né? Que o cara fala, o cara joga uma frase de efeito, um termo, e a galera assimila e não pensa, né? Como é que tá igual? Como é que tá igual? Então, para que eu pago o que eu pago, por exemplo, os jogadores do Flamengo ir lá fazer o papelão que fizeram, né? E outros papelões que os próprios jogadores do São Paulo fizeram em outros momentos, né? Para que eu pago o salário igual para o jogador que eu pago salário diferente que o jogador do Novo Horizontino para o Novo Horizontino me eliminar? Não é assim que funciona. Ah, mas é 11 contra 11. Peraí, é 11 que tem uma folha salarial de 300 milhões e 11 que tem uma folha salarial de 5 milhões por ano. Porra, alguma coisa está errada no futebol, né? Não é que o futebol está igual, é alguma coisa está errada no futebol. Então, assim, eu não posso nem falar uma partida dificílima, porque não vai ser dificílima e não pode ser dificílima. Na verdade, não pode ser dificílima. O São Paulo tem que chegar lá com o seu time, independente dos desfalques, e ganhar a partida, ponto final. Né? Jogar o seu futebol, que está jogando bem, você sente uma atitude diferente do jogador de São Paulo, uma postura diferente do jogador de São Paulo, né? De alguma maneira sendo reconstruído nas mãos do Zuba, né? Do nosso Zubeldia, e a confiança cada vez mais aumentando no trabalho dele. Eu tenho certeza hoje que o São Paulo ganha, vai ser um 3-0 lá em Cobresal, né? Porque não dá para trazer outro resultado que não seja uma vitória de lá. Ah, mas você está com soberba. Não, eu não estou com soberba nenhuma. Eu estou, na verdade, exigindo um comportamento adequado para quem veste a camisa do São Paulo, para quem ganha o que ganha vestindo a camisa do São Paulo, né? Contra um adversário que a gente sabe que é extremamente inferior. O pessoal lá do grupo colocaram um vídeo lá de um amigo da Dragões que já chegou lá no estádio, estava mostrando o estádio. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Dá até, não vou nem que termo usar. Desculpe aí o pessoal do Cobresal se sentir ofendido, mas dá dó, né? Dá dó do que você vê, cara. É uma realidade completamente diferente da realidade dos nossos guerreiros, né? Então que a gente tenha um comportamento de guerreiro lá e realmente faça essa parte. Por que eu dividi? Eu vou dividir o jogo do trigo. A partida a gente não tem o que falar muito da partida, né? Eu fiz mais ou menos aí um sumário, coloquei para vocês. E do outro lado é aquilo, né? Praticamente a definição do fato de que Rames Rodrigues está fora do São Paulo Futebol Clube. Tem gente que está soltando rojão, tem gente que está contente, tem gente que está pagando Uber para levar no aeroporto. Essa coisa toda que a gente escuta dezenas, centenas de vezes no São Paulo, eu quero saber quem foi o responsável por trazer. É isso que eu quero saber. Porque é dinheiro rasgado. Não é simplesmente vou levar de Uber no aeroporto, vou arrumar um time para ele. Não é simplesmente isso, não. Você imagina a grana que Rames Rodrigues já tem direito a receber do São Paulo? Vocês têm ideia disso? Eu acho interessante que a gente fala, não, pode ir embora, arruma outro time, pronto, acabou. E esquece que o dinheiro, que a grana pesada, que o prejuízo fica com o São Paulo, com a instituição. Baseado em quê? Nessa anarquia, que não é nenhuma anarquia, é uma bagunça, né? É uma administração bizarra, que promove esse tipo de coisa. E não é só com ele. Né? Rames Rodrigues vai ser só mais um Daniel Alves que nós vamos pagar, só mais um Jusilei que nós vamos pagar, só mais um, a lista vocês sabem aí, é de domínio público. A lista de quem nós temos que pagar por causa dessa irresponsabilidade na contratação. Né? Quis dar uma de bacana, sair do lado do cara, vou trazer um astro, vou trazer um nome pesado, vou aumentar meus likes, vou aumentar meus seguidores, e aí o São Paulo paga a conta. Aí tá todo mundo batendo palma, o que eu vou fazer? Nosso amigo Dario, do Agonia Tricolor, vive colocando isso, né? Nosso amigo
que também colocou a respeito do Beraldo, né? O empresário já está entrando na justiça para cobrar o São Paulo com relação ao Beraldo, o percentual que tem direito. E tem gente que ainda fala que ele foi vendido bem. Eu vou ficar falando isso a minha vida toda. Depois da venda do zagueiro do Corinthians, que nem conhecido era, lá para a Europa, no valor que foi vendido, aí vocês fazem a conta se o Beraldo foi vendido bem. Né? Aí tem gente que fica papagaiando, zagueiro é barato, aquele blá 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 todo. Ontem, apesar da falha no gol, né? Problema nem tanto do Beraldo, ali faltou um pouquinho. Gente, o Hummels na área, um zagueiro de 500 anos de seleção alemã, né? Escanteio para os caras. Porra, você pega o Marquinhos para marcar, para subir com o cara, você não vai pôr o Beraldo para subir com o cara, mas não deu outra. O cara subiu, deu um chega para lá rápido, leve, no Beraldo e meteu a cabeça e fez o gol. Né? Então não foi uma falha direta do Beraldo, o menino que quase já estava numa final de Champions League como titular de um dos clubes mais ricos do planeta, que vendeu para o São Paulo, que comprou do São Paulo um zagueiro por 100 milhões, sendo que o São Paulo recebe 60. É uma vergonha histórica, mas é mais um pacote para a gente colocar aí nessa escadinha de rasgar dinheiro que virou a vida do São Paulo. Enfim, depois a gente tem um diretor de futebol que fala que contratação é sorte e azar. Você imagina então o resto, o que a gente não pode esperar, né? No futebol profissional de hoje. Enfim, senhores, sempre importante a gente falar do momento que vive o São Paulo, dentro do campo, da reabilitação do time, do crescimento do time, nas mãos do Zubeldia, mas jamais esquecer das coisas bizarras e quase surreais que acontecem na administração do dinheiro do São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiznari, um abraço, tamo junto.